Bom, agora será a apresentação do Eliot Santovic Scaramal. Ele é graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Filosofia pela mesma instituição, é atualmente doutorando em Filosofia pelo PPG-LM da UFRJ, tem experiência na área de Filosofia, com lógica, metafísica, filosofia da linguagem, na história da filosofia moderna e Leibniz. Ele apresentará hoje, se eu não me engano, uma palestra a respeito de noções, a respeito de se noções completas são listas ou leis. Passo a palavra a você, então, Eliot. Oi, muito obrigado, Rafael. Gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, a todos os envolvidos na organização do evento, principalmente a professora Viviane Castilho. O que eu pretendo apresentar aqui hoje é uma discussão, tanto quanto ainda incipiente, sobre o Estatuto das Noções Completas, né? Vocês vão me desculpar, por favor, porque essa é a minha primeira apresentação remota e estou achando muito estranho apresentar para um bando de emblemas assim, então, por favor, tenha um pouco de paciência comigo. A minha proposta, na verdade, é apresentar essas duas leituras majoritárias a respeito do estatuto, chamaria de um estatuto lógico das noções completas, e tentar não, de modo algum, pretender decidir a questão de qual seria, entre essas duas opções, a mais adequada leitura do Estatuto das Nações Completas, mas eu gostaria de estabelecer, embora eu seja extremamente simpatético à leitura de Nações Completas como leis, eu gostaria de apresentar alguns contra-argumentos ao que normalmente se usa como justificativo, como motivações para a adoção desse tipo de leitura, e também apresentar um argumento que eu acredito, que estabelece algumas limitações à leitura de noções completas como leis. Bem, que a partir da segunda metade da década de 1670, né, o Leibniz introduz esse conceito que é o da noção completa, né? Ele basicamente, os estudos definicionais que antecedem o discurso de metafísica, ele apresenta simplesmente uma definição de substância individual como, eu diria, a instância de um conceito completo, termo completo, ou ainda de uma noção individual. Entretanto, em outros textos, ele argumenta a favor a favor da tese da introdução desses conceitos nas noções completas, através da sua tese segundo a qual a sua definição de verdade, segundo a qual em toda proposição afirmativa verdadeira, o predicado está de alguma forma incluído no sujeito ou no conceito sujeito. É importante dizer que essa definição de verdade, essa definição intencional de verdade, é recorrentemente identificada
o que posteriormente vai ser chamado de princípio de razão suficiente, né? A tese segundo a qual nihil est sine ratione, ou nada é ou existe sem razão, e que é uma definição que, na verdade, aparece conjugada a uma espécie de definição subjacente de proposição categórica. Eu leio aqui uma passagem do Praecognita Encyclopædiam Civiscentam Generale, em que Leibniz diz: a proposição é o que exprime de dois atributos das coisas, ou termos, que um, que é dito predicado, está contido em outro, que chamamos o sujeito, de tal modo que aquilo que o sujeito é atribuído, ao mesmo também deve ser atribuído o predicado. Fim de citação. Uma noção completa seria, então, introduzida através da definição intencional de verdade, ao menos para proposições categóricas afirmativas, né, nessa formulação que eu apresentei aqui. Uma vez que, dado que é uma noção completa, a gente poderia definir, ao menos preliminarmente, como um conceito que envolve ou no qual estão contidas todas as propriedades de uma determinada substância individual ou de um indivíduo. Se uma proposição singular categórica da forma SCP, como Calhas é branco ou Anne Conway é uma filósofa, deveria satisfazer a definição de uma proposição verdadeira, ela, portanto, deveria envolver irrevogavelmente um conceito que deveria exercer o papel de sujeito na proposição e no qual estaria contido o conceito predicado. Logo, deveria haver um conceito no qual estariam contidas todas as propriedades ou os predicados verdadeiros desses indivíduos, Calhas ou Anne Conway. Bem, mas, como eu disse, essa seria uma definição, eu chamei de uma definição preliminar. De fato, talvez seja a definição mais recorrentemente oferecida por Leibniz, o que seja uma noção completa, embora certamente não seja a única. Outras definições disponíveis no corpus leibniziano, por assim dizer, são aquelas pelas quais Leibniz define noções completas como sendo conceitos tais que qualquer operação de acréscimo de nota ou bem vai implicar que esse conceito tenha pelo menos uma nota redundante, ou bem o conceito resultante da operação de acréscimo de nota é inconsistente. E em outras formulações, eu diria que eu chamaria de definições propriamente analíticas, ela que oferece uma análise do significado a gente poderia chamar da propriedade de segunda ordem de completude, que seria... deixa eu ver se eu... Desculpa, eu estou perdendo aqui. E seria, eu leio aqui, isso é de um texto de 1677, eu acredito, sobre o perfeito conceito da substância, em que Leibniz diz que uma noção completa seria um conceito perfeito, o tal que nele mesmo esteja contida uma resposta para tudo que pode ser perguntado acerca da coisa ou de uma coisa, né? Bem, mas outro importante requerimento, não requerimento, mas importante propriedade das noções completas seria
que elas teriam algum tipo de infinitude. E eu não vou me ater muito a isso agora, eu vou desenvolver isso melhor quando a gente passar para a caracterização das diferentes leituras sobre o estatuto lógico das noções completas. Bem, o que eu tentei fazer aqui uma caracterização bem neutra, assim, razoavelmente neutra, pelo menos, tanto quanto possível, do que seriam noções completas, de como elas aparecem no corpus leibniziano, mas ainda, mesmo assim, a despeito desse possível consenso mínimo que poderia haver sobre essa caracterização de noções completas, ainda há profundas discordâncias sobre qual seria o estatuto que eu estou chamando aqui de lógico desses conceitos, né? Bem, eu estou dividindo, então, essas leituras em dois grandes grupos. Estou chamando de leituras nomológicas, são aquelas que leriam noções completas como tendo um estatuto análogo a operações, leis, funções, regras, ou que eu vou chamar adiante de métodos de obtenção. E ao passo que, segundo uma outra leitura, que certamente é a mais tradicional, eu diria que começa com Russell, no comentário dele, A Filosofia de Leibniz, essas noções completas seriam lidas, que a gente poderia chamar de metaforicamente como listas, o que eu também chamo de interpretação ou leitura catalógica das noções completas. Catalógica porque as noções completas seriam lidas supostamente como catálogos, certo? Bem, então, como eu disse, a leitura catalógica seria certamente a mais tradicional. Ela é fortemente defendida por Russell e acredito que Couturat também, no início do século XX. Também por Escher, algum tempo depois. Parkinson, antes, eu também acredito que sim. E Russell, por exemplo, chama claramente as noções completas como coleções de noções gerais. Mas, a despeito desse nome comum, que é certamente um nome mais utilizado por quem é avesso a essa posição, é um nome, um título que tem um certo, digamos, uma certa provocação embutida nele. Basicamente, o que a leitura catalógica, como eu estou chamando aqui, em que noções completas seriam vistas metaforicamente como listas, seria que noções completas teriam a estrutura de uma conjunção. E uma vez que Leibniz explicitamente advoga pelo requerimento de que noções completas seriam infinitas, essas conjunções seriam conjunções de infinitas, atualmente infinitas notas características. A principal motivação dessa leitura, eu acredito, que seja basicamente uma correlação com o projeto leibniziano, o programa leibniziano de desenvolvimento de uma língua filosófica que teria, como eu pretendo defender, fortemente um pressuposto de
de uma tese que eu chamaria de um composicionalismo conceitual estrito, um composicionalismo semântico estrito, para ser mais preciso, segundo o qual o conteúdo semântico, tanto de conceitos quanto de proposições, seria determinado exclusivamente, necessário e suficientemente, pelos componentes dos mesmos. Assim, no caso dos conceitos, o conteúdo semântico desses conceitos seria determinado pelos outros conceitos que seriam componentes desses conceitos complexos, e operações lógicas, certo? Como a conjunção e negação, por exemplo. Mas também, por exemplo, no caso das proposições, implicações ou condicionais, no caso de proposições hipotéticas, certo? Isso me parece que seria uma condição de possibilidade do desenvolvimento do programa leibniziano de uma língua filosófica, mais especificamente de uma característica universal real, ou seja, aquela na qual os caracteres ou os termos seriam sinais reais, isso é, que de fato denotariam alguma coisa ou significariam alguma coisa, que teriam uma interpretação semântica, ao passo que em outras linguagens também formais, também artificiais, que Leibniz desenvolve, ele usaria só variáveis constantes lógicas e, portanto, teria só fórmulas como expressões bem formadas nessas linguagens. A característica real, por sua vez, além de ter um certo estatuto que a gente poderia chamar de formal e de ser também uma linguagem artificial, ela também teria todas suas constantes não lógicas interpretadas, certo? E poderíamos dizer reproduz, não isomorficamente, mas eu diria homomorficamente, a estrutura composicional dos conceitos. A característica real como a linguagem seria composicional e teria uma estrutura indutiva nas suas regras de formação, porque, como condição de possibilidade disso, os próprios conceitos e as proposições, como conteúdos mentais, teriam uma estrutura composicional. Isso seria para mim, a principal motivação das leituras catalógicas, que seriam, poderíamos dizer assim, en passant, um tanto quanto a grosso modo, que seria um tanto quanto arbitrário excluir simplesmente as noções completas como não tendo essa estrutura composicional. Eu estou caracterizando isso de uma forma um tanto quanto grosseira, porque eu vou tentar refiná-la adiante depois que eu apresentar as motivações das leituras que eu estou chamando aqui de nomológicas do Estatuto das Nações Completas. Bem, em contrapartida, a leitura nomológica das noções completas, ela certamente tem, a despeito das leituras catalógicas serem certamente as tradicionais, elas têm as leituras nomológicas viraram algo como um lugar comum na interpretação das leituras, dos comentários mais recentes sobre a filosofia de Leibniz, de modo que, em um certo sentido, a gente poderia dizer que as leituras catalógicas tenham se tornado, de alguma forma, obsoletas, ou vistas como obsoletas, ao menos. Vocês estão me ouvindo bem? Só para ter certeza. Perfeitamente. Obrigado. Ótimo. Sim, sim. Tô tranquilo. Falando sozinho, né? Mas não. Tá meio solitário aqui, mas tudo bem.
As principais motivações, por sua vez, das leituras que eu estou chamando aqui de nomológicas, das noções completas, são as de que, bem, primeiramente, o que a gente poderia chamar de uma certa correspondência que Leibniz parece defender entre noções completas e formas substanciais, no contexto da sua reabilitação das formas substanciais, que é, inclusive, crucial no seu projeto de fundamentação, uma reforma da fundamentação metafísica da física, através da identificação das formas substanciais com forças ativas primitivas e também com leis das séries. Por outro lado, também, outra importantíssima motivação para a adoção dessa leitura seria certas passagens em que Leibniz diz que, por exemplo, no parágrafo 8 do Discurso de Metafísica, que uma noção completa, a Hecaetas, né? A Hecaetas, de Alexandre o Grande, ofereceria uma razão para todos os seus predicados, todas as suas propriedades, e supostamente não só apresentaria como numa lista os predicados verdadeiros, certo? De modo que, supostamente, uma noção completa deveria ter um estatuto epistemológico mais robusto do que uma lista ou uma conjunção infinita deveria poder oferecer. Em terceiro lugar, se faz muito apelo também, a gente vê, entanto, eu estou basicamente tomando como modelo aqui duas leituras nomológicas, seriam a de Hawthorne and Cover e do professor Gonzalo Rodrigues Pereira, e ambos enfatizam o aspecto supostamente dinâmico e operacional que a dedutibilidade de uma noção completa em certas definições que Leibniz aprende de noção completa, nas quais Leibniz diz que as noções completas seriam conceitos tais dos quais seríamos capazes de deduzir todas as propriedades ou os predicados verdadeiros da substância individual correspondente a ele. Bem, eu não vou como ainda esse é um trabalho incipiente, ainda um work in progress, eu ainda não tenho uma boa resposta para correspondência, ou talvez até um isomorfismo entre as formas substanciais e as noções completas, as formas substanciais ou forças ativas primitivas que, assim como também as leis da série, que também produziriam causalmente todas as propriedades de cada substância individual, em paralelo com o que na leitura nomológica seria essa dedutibilidade potencialmente infinita de todas as propriedades do indivíduo, de modo que uma propriedade de uma noção completa seria uma espécie de procedimento, um método de obtenção de todas as propriedades, de cada uma e somente as propriedades de um determinado indivíduo. Não vou me ater muito a esse argumento da correspondência, porque eu ainda não tenho uma boa resposta a ele. No entanto, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Se tiver tempo para as perguntas, né? Desculpa, quanto tempo eu tenho?
Desculpa, o meu microfone estava desligado. A gente começou um pouquinho atrasado, uns 15h20, então acredito que com a discussão até umas 16h20, se ninguém for contra a gente passar 10 minutos do programado originalmente. Certo. Muito obrigado, Paulo. Então, já tentando acelerar, né? Então, teria a resposta para as outras duas motivações para a adoção da leitura nomológica. Uma é que, bem, certamente, para mim, ao menos, eu não vejo como a gente deveria irrevogavelmente ter que adotar uma leitura nomológica para que uma noção completa nos ofereça razões para satisfação de propriedades ou predicados pela sua instância, de modo que, uma vez que, se mesmo entendendo uma noção completa com uma conjunção de infinitas notas características, a gente poderia ver a continência de uma determinada propriedade nessa conjunção, como sendo um conjunto dessa conjunção, como uma razão para que a instância desse conceito infinitário satisfaça aquela propriedade. Bem, se o conceito, se a conjunção infinita da qual Alexandre o Grande é a única instância possível, tem como nota característica ser rei, por o que a gente poderia chamar de uma... Se Alexandre o Grande satisfaz o conceito de a noção completa de Alexandre o Grande, logo, e a noção completa tem como conjunto a propriedade de ser rei, isso a gente poderia ver isso como uma razão de Alexandre o Grande ser rei. Certamente seria uma leitura deflacionária de razão, mas ainda assim não vejo por que isso não poderia ser legitimamente lido como uma razão para satisfação da propriedade de ser rei por Alexandre o Grande. Segundo lado, o mesmo argumento pode também mostrar como, a partir como cada um dos conjuntos pode ser dedutível dessa noção, dessa conjunção infinita, certo? Conjunção infinitária, por uma espécie de regra de separação, como a gente tem em dedução natural. Cada um, se uma noção completa é uma conjunção infinitária, cada um dos conjuntos pode ser também dedutível, em algum sentido, dessa noção completa, sem que haja necessariamente o comprometimento com um estatuto dinâmico operacional desses conceitos. Bem, e outro ponto é que certamente um defensor de uma leitura nomológica poderia dizer, bem, não há nenhuma incompatibilidade entre o composicionalismo estrito preconizado, o pressuposto por Leibniz como condição de possibilidade do desenvolvimento de uma característica universal real, porque nada obsta que essas leis ou métodos de obtenção de cada uma e somente das propriedades de um determinado indivíduo tem uma estrutura composicional também. De fato, e agora que eu apresento já estamos terminando aqui, né? Eu apresento o meu argumento final, que tenta estabelecer certas restrições a essa lei, essa leitura nomológica das noções completas, que seria
um argumento que tentaria concluir que há um problema em defender uma visão pura das noções completas como leis. O meu argumento seria o seguinte: bem, se Leibniz aceita esse composicionalismo estrito semântico universalmente para todos os conceitos, e, como ele explicitamente o faz, teria um critério de possibilidade por mera ausência de contradição entre as notas características do conceito, e, adiante, aceita conteúdos semânticos atualmente infinitos, como acredito que ele o faça. Ele certamente os atribui a Deus, em uma espécie de ao entendimento divino, né? Em uma espécie de intuição intelectual, que segundo pela qual Deus poderia se representaria séries infinitas, por exemplo, de uma só vez. O termo que o Leibniz usa em latim é semel. Bem, se esses três requerimentos são aceitos, composicionalismo semântico, o critério de possibilidade por mera não contradição e uma aceitação de conteúdos semânticos atualmente infinitos, com infinitos componentes, então deveria, ao menos, haver, como o que eu poderia chamar de conceitos parasitários, conjunções de infinitas notas características, que satisfariam, e essa é a parte importante do argumento, todas as definições que Leibniz apresenta de noções completas. Elas seriam conjunções não consistentes, claro, atualmente infinitas, e que satisfariam a noção completa de as propriedades segundo ordem de completude de notas características, de modo que que as mesmas teriam como notas características todas as propriedades de cada um de suas instâncias possíveis, seriam tais que, para qualquer operação de acréscimo de nota, ou bem elas teriam como resultado um conceito redundante, ou bem um conceito inconsistente, e, em certo sentido, elas teriam uma resposta para cada pergunta feita acerca da coisa, no sentido de que ela teria, para qualquer predicado simples, se a gente for tomar em consideração aqui o atomismo conceitual do Leibniz, ou bem aquele conceito, ou bem a sua negação. Ele tem uma resposta para qualquer pergunta que você poderia fazer acerca da instância. O conceito responde à pergunta. Certo? Então, a meu ver, haveria esse desafio para as leituras nomológicas das noções completas, uma vez que esses conceitos que a gente poderia chamar de parasitários, que seriam algo como o curso de valor desses conceitos nomológicos, desses métodos de obtenção de propriedades, eles não poderiam ser completamente erradicados do espaço lógico conceitual leibniziano, uma vez que eles satisfazem perfeitamente o critério de possibilidade por mera não contradição, são composicionalmente formados, são atualmente infinitos e satisfazem as definições leibnizianas de completude. Logo, eles são, por excelência, merecedores do título de noções completas, tanto quanto eventuais noções completas lidas como leis. Então, ao menos, alguém que defenderia leis teria a dificuldade de defender que haveriam só leis, porque
essas conjunções infinitas continuariam ali sendo representadas não só por Deus, mas uma vez que Leibniz defende claramente que também nós temos todas as ideias a despeito de não as representarmos todas de maneira clara e distinta. Então, é isso. Basicamente era isso que eu tinha para dizer. Esse seria o meu argumento final, ou menos a proposta de um argumento final. Gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer a respeito, se vocês quiserem, claro. Diria que é isso, então. Muito obrigado. Agradeço, Jorge, pela sua fala. É muito interessante a sua exposição a respeito dessa diferença dessas duas interpretações. Passo agora a palavra ao auditório, para que possa fazer suas perguntas. Posso fazer uma pergunta, então, Ulisses? Fique à vontade, professor Ulisses. Opa, tudo bem? Gostei muito da sua apresentação. Eu estava, não só para entender mesmo o seu ponto, quer dizer, você diz que essa possibilidade ficaria sempre em aberto, essa de uma conjunção, se eu entendi bem, porque, a princípio, se ela não é contraditória, ela é possível, é pensável, e, portanto, ela continua ali como uma parasita. Parasita. Agora, você acha que, com relação ao mundo atual, se a gente aceita que... Mas isso é uma dúvida mesmo, não é uma objeção, não. Se o Leibniz, algumas vezes, parece sugerir que as coisas que se encontram no tempo, o que é por natureza anterior a alguma coisa, é por natureza também menos perfeito do que essa coisa. Ou seja, que você está se movendo na ordem do tempo como uma espécie de progressão rumo a uma perfeição maior, né? Um progresso universal, mesmo que apareça algumas vezes como uma regressão, etc., né? E nesse caso, eu me pergunto se isso não demandaria algum tipo de lei ordenando os fenômenos no interior de cada substância, no sentido de que parece que você tem uma conjunção que pode ser medida como mais ou menos perfeita e que está funcionando regularmente numa certa direção, mesmo que seja em termos de causas finais, né? Ou você acha que não? Não sei. Enfim, é mais uma dúvida se você acha essa questão relevante. Não, certamente acho relevante. Eu não estou de modo... bem, como eu disse, eu sou simpatético, sim, a leituras nomológicas. O meu problema é só, e ainda por isso eu gostaria muito de ouvir vocês, é que, supondo que nós aceitamos leis, certamente nós teríamos que aceitar também as conjunções infinitas, essas listas infinitas, porque elas também satisfazem as definições leibnizianas de noção completa. Então, elas não poderiam ser, sem um recurso ad hoc, ser radicadas, e, no mínimo, a gente teria, ao menos, a gente acabaria com uma posição não econômica, segundo a qual nós teríamos duas noções completas para cada indivíduo, o que é complicado, porque supostamente deveria haver uma unicidade de noção completa para cada indivíduo, não só unicidade, mas uma equivalência 1 para 1 necessária, pelo menos eu defendo, entre as noções completas e seus indivíduos. No caso, eu acho que a gente teria certamente um problema em aceitar só noções completas como leis, e não aceitar também listas como noções completas a pleno título, uma vez que satisfazem as definições leibnizianas de noções completas. É só isso, assim. Mas, como eu disse, isso ainda é um work in progress. Quer dizer, no fundo, o que você está perguntando é se talvez uma outra maneira de perguntar isso, não sei se você concorda, seria perguntar se, para pensar em mundos possíveis, bastam as leis da lógica, né?
você, Deus, precisa, para pensar cada mundo possível, pensar em leis subalternas e outras leis, além das leis da lógica, para organizar o mundo e os indivíduos que estão compostos no mundo. E, de fato, se for só o princípio de contradição, parece que não tem nenhum impedimento em pensar em coleções disparatadas, né, de predicados. Né? Bem, eu concordo. Assim, eu também tenho essa dúvida. Assim, se o conceito de mundo não deveria envolver certas antecipações de decretos divinos. Assim, eu tenho essa dúvida também. Não sei se foi bem isso que você disse, mas assim, certamente essa dúvida eu tenho. Não, mas é isso mesmo. Mas, afinal, você vai optar por qual proposta? Você tem ideia de como vai chegar a algum lugar aí? Dessas opções? Então, eu ainda tenho problemas, assim, como eu disse, com essa questão do espelhamento, né, da expressão, se você quiser, entre noção completa e forma substancial, força ativa primitiva, lei da série, porque eu realmente tenho dúvida se uma conjunção infinita realmente dá conta desse aspecto nomológico, que certamente deveria estar no nível ontológico, e não sei se o aspecto catalógico da noção completa daria conta disso. Mas, e aí, se a gente decidir que não dá conta, e a gente deveria ter uma resposta para esse argumento das noções completas, das listas parasitárias, se você quiser, para, de alguma forma, erradicar essas listas, né? Entendi. Obrigado. Eu que agradeço a pergunta. Professor Edgar Marques, você desbloqueou o seu microfone. Gostaria de fazer uma pergunta? Queria fazer sim. Pois não. Bem, eu gostei muito da apresentação. Eu fiquei só com uma dificuldade, que é a seguinte, né? Se a gente compreende a noção completa como lista, a gente não tem uma dificuldade em considerar que a princípio, que haja análises que são a princípio infinitas. Se em toda a análise a gente não poderia chegar simplesmente e topar com essa noção, que é a noção de predicado, ao analisar o sujeito. É o plano da prova sortuda, né? Porque isso me parece que essa dificuldade é uma dificuldade que torna muito difícil a aceitação da ideia de que a noção completa possa ser uma lista. Porque se ela for realmente uma lista, quer dizer, o problema é o seguinte, por que haveria, então, análises que seriam, a princípio, infinitas? Isso deve ter, porque a diferença entre análises finitas e infinitas é o que deve... Quer dizer, parece ser, pelo menos, né, a solução mais robusta que o Leibniz apresenta para o problema da contingência. Né? E aí, assim, a gente poderia... Quer dizer, se eu não me engano, é o Adams que coloca isso, não fala bem, a gente poderia, por sorte, tropeçar. A gente está fazendo análise e tropeça com aquela noção do predicado, e aí pronto, a análise se encerra ali. Né? E isso poderia, a princípio, ocorrer com a prova de toda e qualquer proposição predicativa, caso a noção completa seja uma mera lista. Então, me parece que essa é uma dificuldade que tem que ser respondida caso a gente queira adotar a noção de lista. Mas eu gostei muito da apresentação. Achei bem legal. Muito obrigado pela questão. Bem, certamente é um problema, e assim, meio que citando você, né? Isso é um problema que fica bem claro no Kutuhá, que seria um problema de que a gente acabar... Se só a infinitude é a raiz da contingência e a gente tem uma concepção catalógica de noção completa, a gente não teria o problema de todas as propriedades da substância serem contingentes também, né? Bem, eu acho que... Não sei, talvez a gente possa ter uma noção de conjunção, de uma conjunção infinita e uma noção de procedimento analítico
como uma espécie de procedimento computacional que seja algorítmico só para os casos das propriedades essenciais e digamos assim, não algorítmico para todos os outros, para os acidentais. Eu não sei se isso está completamente impossibilitado para o defensor de uma leitura de noções completas como conjunções infinitas. Eu sinceramente não sei. O problema é que eu diria que também há um problema, pelo menos se você aceitar uma noção nomológica uma concepção nomológica da noção completa, no contexto das definições leibnizianas dos operadores modais, em particular da contingência, por análise infinita, porque você teria um método, se você interpretar, se essa sua concepção nomológica, noção completa, for uma concepção por um método de obtenção de cada uma e somente as propriedades de um determinado indivíduo, então você vai ter um método de obtenção que, por princípio, é impossível de obter determinados predicados, que são os contingentes. O que é um pouco complicado, assim. Como ser um método de obtenção de todas as propriedades, como ele seria um método de obtenção de propriedades tais que é impossível que ele as obtenha. Seria como se a gente tivesse um método de aproximação de π tal que é impossível que nós cheguemos a determinados intervalos, mesmo que talvez a gente convirja a eles, mas seria impossível que nós chegássemos a eles. Não sei. Se a gente considerar que 16 e 10 é o final, formos rígidos nisso, tem 3 minutos. Se não, sugeriria, já que a gente não vai ter a palestra final mesmo, de repente puxar até 16 e 20. Se todo mundo estiver de acordo, claro. Por mim, tudo bem. Eu estou adorando, na verdade. Tá, então eu vou fazer a pergunta. Muito obrigada, Elliot, também achei bem bacana. É o seguinte, um pouco pegando carona na pergunta do Edgar, você meio que respondeu dizendo, me parece que não sabia, mas eu vou insistir. A considerar essa conjunção infinita, e considerando o sentido de infinito, que eu acho que é o sentido que o Leibniz endossa, né, adota, perfilha, que é esse para todo mais um, como explicar essa conjunção infinita de fato? Né? Porque se você fala assim, o conceito completo é só uma conjunção infinita, eu entendo esse infinito como meramente infinito potencial, né? Para todo mais um, como o Oscar explicou, né? Para eu achar que esse infinito perfaz uma totalidade, que a noção precisa perfazer, porque afinal de contas os indivíduos já existem, eu preciso de algo que unifique essa infinitude. Então eu preciso de algo que não esteja nessa infinitude, né? Que a abarque. E eu não consigo entender isso se você esgotar o conceito na própria conjunção infinita. Entende? Porque aí o infinito fica muito mais parecido com o infinito da série dos números naturais, porque essa série realmente não tem fim, não tem nada que eu preciso chegar no limite dela, eu não preciso pensá-la como uma totalidade. Mas no caso do indivíduo, eu preciso pensar como totalidade. Então, quer dizer, nessa ideia catalógica e nessa proposta catalógica, o que daria unidade a essa infinitude e faria dela uma totalidade? Bom, não sei. Eu acho que, de fato, Leibniz define a infinitude como para tudo mais um, né? Mas ele também certamente, explicitamente defende que a concepção de infinitude dele é atual, né? Que, por exemplo, a matéria está atualmente dividida em todos os lugares. E também eu diria que isso aparece no caso da infinitude para as representações divinas, mas que deveria também, por expressão e por emanação, ser o caso também para a gente,
embora nós não possamos acessar a totalidade das ideias, né, de forma clara e distinta, mas eu não sei de onde viria esse requerimento de uma unidade que viria de fora, porque é algo bem construtivo, assim, essa ideia de, por exemplo, você tem um método que é anterior, do qual potencialmente se segue um certo curso de valores, assim, para cada input você tem um output e aí a coisa segue dinamicamente. Mas por que no caso dos conceitos, eu não entendo muito bem por que para o caso dos conceitos finitos a gente poderia ter uma conjunção como animal e racional e nenhuma unidade é requerida para além da mera conjunção entre esses dois conceitos, e por que no caso da infinitude atual deveria. Claro que eu não estou dizendo que a gente forma esses conceitos por composição, esse mais esse, mais esse, mais esse, porque senão ela nunca terminaria de formar o conceito. Sempre forma conceitos, por composição, forma conceitos finitos. A questão é que se as noções completas já não estariam dadas como totalidades prontas, inatamente na gente e também no intelecto divino, assim. Eu acho que não respondi no final das contas, mas eu acho, não sei. Não, você deu um exemplo, né? Porque tem um infinito atual no caso do mundo. Então, realmente, você poderia pensar que tem um infinito atual no caso dessa conjunção. Me soa estranho de todo modo, mas realmente você tem um amparo, né? O Leibniz, de fato, fala isso, desse infinito atual, né? Enfim, eu não sei se, na verdade, é só uma coisa a mais para explicar. Além dessa sua conjunção infinita aí, o infinito atual, porque dizer que ele diz isso não resolve o problema, porque é muito difícil explicar esse infinito atual, né? Mas, enfim, também Sim. Não é o que você está... De todo modo, você está amparado, né? Obrigada. Eu que agradeço. Eliot, então vou aproveitar para fazer uma pergunta só. Ótimo. Uma curiosidade. Você opôs, né, a tese a tese dos catálogos. Isso. E a tese nomológica, né? Mas se eu lembro bem, numa das últimas cartas ali da correspondência com o Arnaud, no qual o Leibniz e o Arnaud estão discutindo, né, a respeito do discurso de metafísica, o Leibniz fala que todas as... Agora não lembro se ele utiliza o termo substância ou noção individual, né? Mas ele fala que uma dessas duas coisas ele contém a sua lista, né? A lei da série de seus predicados. Isso. Isso dá a entender, num certo sentido, né, que poderia dar a entender, né, que não existe, que essas duas teses talvez de alguma maneira estejam andando juntas, na verdade, que talvez teria que juntar tanto a tese nomológica quanto a tese do catálogo, de alguma maneira, né. Na verdade, é uma pergunta mais do que você acha desse tipo de interpretação, né, considerando ainda que talvez o Russell, né, segundo a Margaret Wilson, defenda a utilização dessas duas teses em conjunto, né, para dar alguma explicação lógica a respeito das coisas. O que você acha desse tipo de interpretação? Bom, eu diria que nós temos dois tipos de interpretação quanto a... A gente poderia ainda dividir dois tipos de interpretação, que seriam aquelas continuistas e anticontinuistas. Alguns comentadores vão defender que, ou bem, que em toda a filosofia de Leibniz, isso toca um pouco o tema da questão do Fichan mais cedo, ou bem é sempre lista, ou bem é sempre lei, certo? Me parece que, por exemplo, alguém como Escher defenderia que é sempre lista, são sempre conjunções. Pelo menos o Escher
old school lá da década de 50, não sei depois, mas e outros que são sempre leis, desde o início até o final, como é o caso do Hawthorne e do Culver, né? Outros, como, por exemplo, o Rutherford, defendem que há certamente uma mudança de noções completas como listas que tem uma concepção estática, como ele chama, a partir do começo da década de 1690, uma mudança para a lei da série como um substituto deflacionário do que eram as noções completas entendidas composicionalmente. A gente que discorda também, certamente, o Máximo Munhai tem um texto recente também, no qual ele defende que noções completas, na verdade, não, mesmo em superfície no texto, as ocorrências dos termos, do termo noção completa não desaparece totalmente, ele aparece numa carta ao Defolder, por volta de 1704, mas sobre uma junção das duas, ao que dê conta das duas, eu ainda não tenho clareza sobre isso, porque eu não sei em que medida listas poderiam dar conta do aspecto nomológico que deveria existir na realidade, pelo menos para substâncias atuais, entendeu? Eu não sei até que ponto é uma questão meio de até que ponto uma lista do custo de valores pode fazer com que pode de alguma forma determinar a lei que a gera, algo do tipo. Embora devesse haver uma coextensividade entre as duas, certo? Para cada noção completa, para cada, digamos, custo de valores, para cada lista de propriedades completa, deveria haver só uma noção completa e só uma lei, e para cada lei deveria haver só uma lista completa de predicados. Então, eu não sei, de fato, como eu disse, é um trabalho incipiente e é uma excelente pergunta que eu gostaria de responder um dia, né? Agradeço bastante a resposta. Assim. É só uma coisa que me ocorre, às vezes, era o seguinte, que talvez, de fato, eu concordo, acho que eu concordo com o teu ponto ali de que se essa coisa for um catálogo, né, se a noção completa for um catálogo, se incorrem diversas dificuldades. Mas a minha impressão, quando eu leio essa passagem do Arnaud, é que talvez tenha algo mais do que conjunção, negação, implicação e os predicados para formar a noção completa. Não sei o que é. Né? E a minha impressão é que talvez essa noção de lei, que talvez não seja exatamente a mesma noção de lei subalterna da natureza, né? Seria esse algo a mais, ou poderia indicar o que seria esse algo a mais. Né? Tem uma passagem acho que da primeira resposta do Leibniz ao Bailey, que ele fala o seguinte, só que, claro, já está discutindo mônadas lá naquela época, se não me engano, que ele fala o seguinte, que cada mônada, ou substância simples, não lembro qual o termo, ou substância, realmente não lembro o termo que ele utiliza, possui de certa maneira a lei, né, da natureza dentro dela, mesmo que não seja igual à lei da natureza. Então, tem um troço aí que fica parecendo diferente, entendeu? Que talvez deixe para encaixar de alguma maneira, mas isso é só uma especulação. Sim. Eu compartilho da especulação também, eu não sei, mas de fato, obrigado pela referência. Vou dar uma olhada depois. Então, a gente já chegou às 16h20. Tem alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta muito rápida, para a gente não passar muito? Bom, já que não tivemos manifestações, acredito que possamos encerrar, então. Muito obrigado, gente. Tá. Agradeço muito a apresentação e as respostas. Foi bem legal.
Esse assunto muito interessante. Então, é isso. Agradeço as perguntas.